Olá a todos, está começando mais um YuriCast, o podcast do Konaisetsu. Eu sou o Masaki. Eu sou a Se-chan. E o assunto de hoje é sobre o filme A Criada, Handmaiden, em inglês. Sim, um filme de Park Chan-wook, que teve a sua estreia em 2016, mas no Brasil só saiu agora em 2017. Sim, bem no iniciozinho. Um filme tanto quanto interessante. Instrutivo? Inspirador. Temos uma lista de adjetivos pra que ele. Faz os ocidentais pensarem que realmente os japoneses e coreanos são pervertidos. Completamente. Eu pensei isso quando tava assistindo o filme. Fiquei pensando, hentai não é nada. Não, hentai tá aí. A origem do hentai, é isso aí. Que sim, horror, né? Com tentáculos. Não me faz pensar nisso. Que horror. Sim, se você não assistiu o filme, se prepare. Ele é um filme de classificação mais 18, que tem conteúdo bastante forte, a partir da metade dele em diante. Vocês, sim, se preparem psicologicamente pra ver um filme desses. Sim, ver no cinema é uma experiência engraçada. Não me diga, eu que diga. Eu também. Eu explico essa situação. Sim, a gente já entra em detalhes sobre essa história cheia de camadas, cheia de versões, cheia de... Eita! Cheia de conteúdo adulto. Completamente. Sim. Tudo isso após o nosso bloco de comentários do outro programa. E no nosso bloco de notícias deste programa, primeiramente a gente tem que, como sempre, agradecer a todo o pessoal que assistiu e que comentou no último YuriCast. Pessoal que reparou que eu falei mais do que nunca na minha vida nesse podcast. Sim, afinal, falar da nossa vida, trajetória de Yuriko é uma coisa que inspira. Qualquer coisa que relacione com Konaisetsu me faz ficar enlouquecido e não paro de falar. A gente percebeu. Então, gostaria de agradecer a todos os comentaristas do Konaisetsu que comentaram no blog. No YouTube, no Facebook, no Twitter, exatamente, em todos os lugares possíveis. Muita gente comentando de suas histórias sobre como começou a assistir. Sim, ou o pessoal falando das coisas que gostam mais, essas coisas. Foi divertido. Tem gente que citou Nanofate, Girlfriends. Sim, teve até o pessoal, coitado, morrendo porque o Simons no Facebook botou que não basta um mangá Yuri fofinho não ser popular, o fansub tem que perder o interesse, faltando 3 capítulos pro final, e a gente tem que ir lá pedir pro Raul no fansub, conseguir editar no Photoshop, mudar tudo. Ele pediu pra ler Strawberry Shake Sweet do Aino. Eu ainda não li, realmente tem muita fama de ser maravilhoso, fofinho, lindo, maravilhoso. Eu lembro perfeitamente do traço, mas eu nunca parei pra ler. Sim. Também citaram no Konaisetsu, no blog mesmo, Wife and Wife. Ai, que bom que as pessoas gostam do Wife and Wife, adoro. Mas vocês fiquem tranquilos que cada uma dessas coisas maravilhosas que vocês citaram a gente vai trazer aqui no programa alguma hora. Com certeza, incluindo o pessoal que pediu... Lily Love e outros manhwas. Sim. Pode deixar que a gente tá indo. A gente vai chegar lá. Aliás, esse programa é bem propício pra começar a sair do terreno dos mangás japoneses. Nossa. Esse é pra, assim, dar a cara tapa. Pra mostrar. Pra coisas, assim, empolgantes. Sobre questões técnicas, a gente tá tentando melhorar sempre a parte de edição do programa. Desculpa, eu acho que eu boto o volume alto demais pra mim, então pra mim o áudio dos microfones fica bom comparado ao background, mas eu vou diminuir mais agora. A gente tá aprendendo a editar, então um passo de cada vez. Mas a gente fica feliz que vocês tenham paciência e nos escutem mesmo assim. Sim. Ok, então agradecendo quem comentou no blog, o Lucas e a Ihara Mei. Certo, a Ihara Mei, sendo a mesma ou não, está também no YouTube. Ok. Além da Mayara Oliveira e do Puma 2.0 Studio. Seja lá que você for, você foi empolgado, adorei. E no Facebook nós tivemos? O Simons LG. Ok. E como sempre no Twitter, o Zurich fez a sua parte.
A Marcela também fez, não fez? Acho que esse episódio ela não comentou. Ah, Marcela, Marcela. estamos de olho. E agora as notícias das últimas semanas, você tinha... Certo, depois, 1 ou 2 dias depois da gente gravar o YuriCast atrasadas, né? Porque, coitada da minha voz, da minha preguiça, do outono desgraçado, saiu o preview do PV do Kaze-san. Sim, a gente teve a confirmação de que vai sair realmente uma animação do Kaze-san. A princípio, um PV, um clipe de 5 minutos, 6 minutos. E alguns dias depois saiu o preview do PV. É, beleza. Mas é tão bonitinho, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Mas ele é tão fofo, tão bonito, eu não aguento. Mas esse PV não tem nem animação, é só as imagens estáticas. É só a câmerazinha passando com elas estáticas, mas a coloração, o tracinho fixo, não com cada vez cabeça diferente de tamanho. É muito bom, é muito bonitinho. Eu tô pronta. Sempre estive pronta. Todos estamos prontos pra isso. Falando também de animes, saiu num festival no Japão o design dos Citrus, finalmente. Sim, uma imagem realmente oficial de como será o design dos personagens no anime. O legal é que antes de sair o design, saiu a mesma imagem, ó, a versão original da Saburouta, e agora tem a versão do anime. E ficou bem legal, eu gostei bastante. Ele é um pouquinho simplificado com relação a Saburouta, porque é impossível. Impossível, as pessoas iam demorar 2 anos pra fazer um anime de 1 ano, de 3 episódios, pra conseguir fazer no traço da Saburouta. Sim, nunca vai ser igual ao traço do mangá, mas realmente deu uma adaptada bem interessante. Eu gostei bastante, as cores ficaram interessantes. A Mei parece um fantasma, mas ela é meio fantasminha mesmo, porque é muito clara. Eu gostei bastante, eu tô ansiosa, seja lá quando é que ele for lançado. Ok, próxima notícia. E então, saiu Power Rangers. Power Rangers, mas peraí, o que Power Rangers tá fazendo no bloco de notícias do Konaisetsu? A gente sempre soube que a Ranger amarela era do nosso time! A gente sempre soube, não, tá. Nos nossos corações. Tá bom. A gente tá citando por causa da personagem da Trini, a Ranger amarela. Trini, Didi. Didi virou Didi Gong agora. Tá. E realmente que tem essa questão dela ser homossexual, lésbica. Ou bissexual, seja lá o que for, na verdade. Não foi isso no filme, mas, bom, é interessante a gente ter essa participação de uma personagem desse tipo num filme tão mainstream. Sim, foi legal. É uma boa saber que as coisas estão realmente ganhando espaço. Maravilhoso. Ainda falando sobre animes, a gente tem a confirmação do anime de New Game. Isso, ele vai ser da temporada de julho? É isto? Creio que seja isso, a gente Verão, corrige, né? A gente corrige se não for isso. Mas a segunda temporada de New Game, que é um anime engraçadinho que foi abraçado aí pelo fandom. Se não foi pela personagem principal e a cosplayer... Foi pelas chefinhas lá. As chefes, por favor, as chefes são o prêmio desse anime. E não ship a protagonista com a chefe, por favor. Aliás, falar disso me faz linkar com o nosso próximo assunto, que é a Yurihime de 2017. Sim! Porque na primeira edição da Yurihime 2017, conforme eles vinham prometendo desde o ano passado, foram lançados 10 novos mangás de uma só vez. Uou! Muito mangá. E entre eles, o Now Loading, que é um mangá bem bacana, que é meio parecido com... É a versão realmente Yuri do New Game, é isso? É a versão 100% Yuri do New Game. Eles viram New Game assim e sentiram... isso vai ser popular, vamos pegar pra gente! Falar de videogame é popular entre os otakus, vamos lá! Não só isso, né? Teve esse aí, que é de uma agência mesmo de fazer joguinhos, ou programação, como é que é? Eles trabalham em jogos. Jogos mesmo. E tem o outro do que é das gamers, né? Aquele ali eu não gostei muito, mas, bom, tem um outro que é sobre gamers. Sim. Na revista. E uma outra estreia que eu achei bem bacana na Yurihime foi o mangá sobre a guria que gosta da mulher do irmão dela. Sim, ele é bem interessante. Eu tenho medo de onde ele vai parar. Medo, mas eu acho eu gostei, achei interessante. A premissa foi boa, de que a protagonista acabou se apaixonando pela noiva do irmão, no momento em que a noiva do irmão se casou com o irmão dela. Enfim, elas são irmãs, né? De certa forma. Sisters-in-law. Elas são sisters-in-law.
Mas aí tem esse negócio e, bom, só tem 2 capítulos. É só em Lau mesmo, não é incesto. Né, exatamente. Foi uma nova maneira de fazer o incesto. Não, eu acho que é bem longe disso, mas Não, eu entendi. eles vivem inventando desculpas pro incesto não ser incesto. Uhum. É as irmãs de pais que se casaram, é as que foram criadas juntas e que se chamam de irmãs, e agora é as irmãs por lei, sisters-in-law. Por lei. E eu acho que é isso. A Erim 2017 está bem interessante, a gente deve falar mais sobre ela no blog e no podcast também em breve. Por favor, esperem. Uhum. E agora vamos direto para este filme caliente. Este filme interessante, que é A Criada. Fiquem com o programa. A história de A Criada, ou Handmaiden, se passa na Coreia do Sul nos anos 30 durante uma ocupação japonesa no país. Uma de muitas, né? É, pra caramba. A protagonista é a Suke, que é uma integrante de um clã de ladrões. Família inteira. Sim, não fica bem claro se é uma família de sangue. Eu acho que é mais Não é. Não. Um clã mesmo. Até porque, como eles criam muitas crianças Sim. abandonadas, que deixa engraçado nessa coisa de ladrões que, né, roubam e cuidam e tal. Sim, é sim, interessante. E a história basicamente começa com a Suke, que vai trabalhar como empregada de uma dama japonesa, junto com um outro cara desse clã que tem um plano de conseguir roubar toda a grana dessa senhorita. Sim. Né? E aí tem toda uma questão do tio da senhorita que cuida dela e que quer casar com ela pra ficar com dinheiro. E aí a gente vai ter essa trama de mentiras e versões. É muito bom, ele se divide em 3 capítulos muito interessantes. Uhum. Ele foi lançado no Brasil em 12 de janeiro de 2017. E é classificado como um drama, mistério, romance. Eu colocaria também thriller. Sim. Porque ele é muito misterioso. É um mistério que, na verdade, te instiga a tentar entender tudo. Sim, sim. Na verdade ele começa bem, assim, linear. Claro, tem a trama de mentiras já ali. Porque é o Fujiwara Yasuke, ou Tamako, que é o nome japonês dela, tentando enganar tanto o velho tio quanto a Hideko, que é a senhorita. E aí isso já é misterioso, mas chega no pedaço do filme ali que a história se quebra, né? E aí a gente começa realmente a entender que o negócio é muito maior do que... Vai longe a parada. Ele, como tinha falado, ele é do Park Chan-wook, que ele é o diretor do Old Boy original. Aquele que todo mundo ama. Sim, bastante aclamado. E também foi um filme que A Criada foi bastante bem recebido pela crítica, né? Foi ganhador de Cannes no ano que ele foi apresentado. O pessoal ficou maluco com ele. Já tinha ouvido falar, assim, faz tempo dele, antes de vir aqui pro Brasil. Sim, sim. Eu também já tinha ouvido falar dele logo que ele saiu. E, bom, a gente vai começar fazendo um bloco de um comentário mais geral. Sim. Sem entrar na trama do filme, assim, passo a passo, né? Sim. Que é o que a gente já tá fazendo. O filme é dividido em 3 partes. A primeira metade do filme apresenta uma trama linear. E aí, a partir da segunda metade, a gente tem meio que uma virada e retomada do enredo por um outro ponto de vista. E a terceira é vamos dizer, uma outra revirada, vamos botar assim? Sim, sim. Daí vai pro finaleira do filme. Isso. Tecnicamente, o filme é bastante interessante, a ambientação. Sim, é muito boa a ambientação, a fotografia é muito bonita. E a trilha sonora entra nos momentos corretos. Sim. Ela não é, vou parar e escutar essa música nesse momento. Mas tu sente a presença dela quando ela é precisa. Sim, todos os atores principais estão muito bem também. Então, nossa, maravilhoso. Sim, sim. Tu acredita nos personagens. Sim. Muito. Uma coisa interessante desse filme, eu não sei se isso é algo coreano, porque eu não assisto coisas coreanas. É complicado, né? Mas essa coisa de ser um filme muito sério e ao mesmo tempo ter momentos de humor no meio da seriedade. Sim, é muito bom. A gente não consegue, a gente começa a rir.
Tem momentos que é muito engraçado. No cinema as pessoas riam assim do nada, assim, então uma cena super séria e todo mundo caía na risada. É engraçado porque eu vi o primeiro filme, eu baixei ele antes de saber que ele ia vir pro Brasil. Eu vi, fiquei maluca pensando, putz, como assim as pessoas não veem esse filme? Eu preciso que as pessoas todas vejam esse filme. E aí ele veio pro Brasil. Sim. E aí eu falei pra Masaki, a gente tem que ver esse filme no cinema. Eu posso ficar com a vergonha mais absurda do mundo no meio desse filme, mas a gente precisa ver ele. Na verdade eu não tava muito empolgada, assim, pra ver esse filme. Nossa, eu tava num hype absurdo de ver de novo ele. Esses Coreia, ver no cinema, né? Não precisa. Bom, mas aí a gente foi ver e eu realmente gostei bastante. Não me arrependi nem um pouco, apesar de ser um tanto desconfortável ver. Como eu sabia, foi muito engraçado que teve as pessoas... Eu sabia as cenas, porque é um filme que, como ele tem muita parte de repetição, tu acaba lembrando todas as cenas. Sim. Tu já, a segunda vez que tu vê, tu já consegue lembrar do que vai acontecer. E aí, eu lembrava das cenas e eu já ficava assim meio... com o ouvido atento, assim, olhando, tentando olhar de lado pras pessoas. Como foi na primeira fila, eu não consegui prestar muita atenção. Sim. Mas foi interessante também ver as pessoas saindo do cinema. Nossa, tinha tiozinho, tinha um casal de velhinhos vendo o filme. E a cara deles saindo foi... Ainda mais com o jeito que no filme, a última cena. A gente vai falar mais adiante, mas... Bom. Nossa, foi engraçado. Foi engraçado. Bom, acho que pra falar sem spoilers é o máximo que a gente pode falar. Sim, então a gente tem que entrar na trama de vez de A Criada. Tudo começa com o plano, né? Vai explicar como é que é a família... A família maluca da Hideko? Exatamente. Então tá, tem a Hideko, é a patroa? Vamos botar assim? A senhorita. A dama, senhorita. Ela tem um tio. Que não é de sangue. Na verdade, ele é casado com a tia dela, né? Foi casado. E a tia dela se matou. Sim. Enforcado. A coisa desse tio é que ele é coreano, mas ele é fanboy do Japão. Então ele quer ser japonês. Isso, por isso ele largou a esposa coreana. Isso. Que virou empregada da família. Isso fica sabendo depois. Eu só fiquei sabendo lá pro meio do filme e fiquei, nossa, a empregada era eu lembrava dele. E aí ele se casa com a tia dela, que se mata depois, que ela, né? A gente fica sabendo que é uma coisa muito louca. Ela se matou. E ela se matou. E a Hideko, como ela não tem a mãe, porque a mãe morreu logo depois que ela nasceu. Ela é herdeira da fortuna da família. Isso. E aí o que o louquinho Koizuki, que é o tio dela, quer? Quer se casar com a sobrinha. Ei, que beleza. Pra poder pegar o dinheiro dela e ficar feliz para sempre. Com os livros malucos dele. Exatamente. Então o plano da família de golpistas, um plano que é trazido pelo Fujiwara, que na verdade ele também é coreano, mas ele tem esse nome japonês e se faz passar por japonês. Isso, passou um tempo no Japão, essas coisas todas pra ficar com fama e tal. Sim. O Fujiwara ajuda o Kozuki a fazer falsificações dos livros que ele tem na coleção dele, porque ele faz esse leilão desses livros, ele ganha dinheiro em cima desses livros. E ele quer se aproveitar dessa proximidade com o Kozuki pra seduzir a sobrinha, fazer com que a sobrinha se case com ele, eles fujam das mãos do velho, e o cara fique com o dinheiro da guria, se livre da guria depois. E pra isso ele quer a ajuda da Soke pra se fazer de empregada da Hideko. Isso. Então a trama começa a se desenvolver quando a Soke... Desculpa, gente, eu vou pronunciar errado sempre esses nomes coreanos. Ela fica com... Ela ganha um nome japonês, que é Tamako. Isso. E ela faz que o nome coreano dela, na verdade, seja Okshu. Ela ganha 3 nomes no final da história. Ela tem 3 nomes no final da história. A gente tem que gravar o Tamako e o Sukihei, que é o real dela.
Uhum. Ela, como Tamako lá, vai ser a criada pessoal da Hideko. E começa a interferir, a dar opinião, a influenciar a Hideko a se apaixonar pelo Fujiwara. Sim, o tal conde japonês que ajuda o tio. Sabe-se lá com o quê? Porque só se sabe que é com os livros, ponto. Na verdade é fazer falsificação, Isso. Né? Sim, mas na história pro resto das pessoas ninguém sabe dessa falsificação. Um ponto interessante é que a Tamako, agora a Tamako, né? Chega na casa e a Sasaki, eu acho que é a esposa, a antiga esposa coreana do... Pois, então, nossa. Bom, ela é a Sasaki, ela é a chefe da toda a criadagem, né? Isso. E ela explica pra Tamako como é a rotina da senhorita, da Hideko. Ela caminha, depois ela lê poesia pro tio dela, e aí é isso que ela faz. Fica trancada na casa todo tempo. Sim. Esse é um ponto bem interessante na segunda vez que eu vi, que me chamou a atenção, é como essa coisa da narração, ela bota os elementos todos no começo da história, mas ela não te dá de cara o que vai se desenvolver dali ou não. Sim. Porque ela só fala, ela lê as poesias pro espelho. Só isso. Só. E ele leilou os livros que ela lê e ganha dinheiro. Isso. É isso. E aí começa a aproximação da Tamako como empregada da Hideko, né? Chega o conde, o Fujiwara, e aí começa aquela coisa. A empregada Tamako fica... você tá mais corada desde que ele chegou, não sei o quê. Essas bizarrices, tipo... suas unhas do pé estão crescendo mais rápido. Essas coisas Por algum motivo isso é sinônimo de estar apaixonado. Coisa de avó, essas coisas, né? Bom, 1930. Né? E... Claro, tudo é parte do plano pro golpe, né? Só que no meio do caminho as coisas vão ficando um pouco complicadas. Ninguém esperaria que ela começaria a se interessar pela Hideko? Pela Hideko. Sim. E aí ela vê a Hideko como aquela dama isolada do mundo. Pura, que não... Que é tímida, que não tem muita noção do mundo. Sim, ingênua, né? Frágil, enfim. Ela chega a falar, a Tamako chega a falar com o Fujiwara que, você poderia trair ela embaixo do nariz dela que ela nunca perceberia. Sim. Só que conforme o plano vai se desenvolvendo e a Tamako vai se interessando de verdade pela Hideko, ela vai entrando em conflito, né? O plano dá certo, vai deixando ela mal. E aí ela tá sempre pensando, eu vou ganhar uma bolada de dinheiro, eu não posso dar pra trás agora. Sim, porque não ajuda só ela, né? Na verdade, influencia toda a família, né? Sim. Pra sustentar as crianças. Porque a gente vê que a Suki, ela não é má, ela rouba pra ajudar. É uma golpista pra ajudar as crianças. Tanto que ela fala no início da história que como ela não tem leite materno, ela não tem como dar. E que a outra faz de má vontade, mas ela faria... De boa vontade, é verdade. Mas, bom, é que o dinheiro que ela vai ganhar é tanto que ela daria um pedaço pra família e ainda sobraria pra ela poder ir embora. Sim. Porque ela quer ir embora, quer viajar ao mundo, comer comidas diferentes, né? E a grana que a Hideko tem é tanta grana que o que ela tiraria como parte do golpe seria bastante pra isso. E aí a tensão vai aumentando conforme a Hideko vai dando sinais de que tá se interessando pelo conde. E ao mesmo tempo que isso seria bom pro plano, a Tamako não consegue não ficar abalada com isso. Sim, é muito bom. E aí tudo culmina na primeira cena forte que a gente tem no filme. Que é quando a Tamako ensina pra Hideko o que acontece, se faz na noite de núpcias. Mano. Que dá vontade de rir no meio da cena. Dá, porque é muito engraçado. É muito engraçado. A atriz que faz a Tamako /Suke, ela é muito boa. É muito boa, ela é muito expressiva e muito de comédia mesmo. Sim. É muito interessante. Funciona muito bem. E daí, mesmo com as duas tendo consumado as coisas, o plano segue. Pois é, e aí tu começa a ver a incomodação dos dois lados. Sim, começa a ver que a Hideko, apesar de estar aceitando, ela não queria estar aceitando. Isso, e como inicialmente o plano era só a Hideko e com o Fujiwara,
Na verdade, ela aceita se casar com Fujiwara só impondo que a Tamako também fosse pro Japão. Sim. E aí eles aproveitam uma vez em que o tio maluco viaja e fogem. Né? Fogem do lugar. Pegam um navio pro Japão, aonde o Fujiwara se casa com a Hideko. E aí tá tudo indo bacana. Eles têm a noite de núpcias. E ele consegue tirar todo o dinheiro dela do banco, né? Uns 1 milhão e tantos, e não sei quantos mil títulos. Não sei, é. Que naquela época era muito, muito, muito mais dinheiro do que hoje em dia. E aí o final do plano deles era que eles iam se livrar da Hideko colocando ela no manicômio. Isso. Só que chega a hora, né, de levar ela pro manicômio e acontece alguma coisa que a gente não esperava. Pois então, quem é pega pra ir pro manicômio não vai ser a Hideko. Foi a Tamako, a Tsukihei. Uou! Ela foi pega pelo plano dos outros. Não, e é bem legal que a gente está indo assim linearmente, pensando... A gente pensa assim, não, a Tamako vai fazer alguma coisa, ela não vai deixar que a Hideko seja levada pro manicômio, ela vai fazer alguma coisa, ela vai impedir. E aí quando chega na hora de levar a Hideko pro manicômio, os médicos pegam a Tamako. E aí a Tamako fica, não, mas não sou eu, aquela é a senhorita. E aí a Hideko fala, a minha senhora ficou maluca, achando que ela é a criada. Nossa, é muito bom, mano, é muito bom. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso, eu tive que ver em 2 vezes o filme, porque tem 2h20, é muita coisa. Sim. Eu parei no meio e eu parei nessa parte, eu fiquei... Caralho, mano, o que aconteceu nesta porra? Porque até o momento a Hideko era aquela, tipo, meio apagadinha, cada vez mais fraquinha, viajando, não tava comendo mais. Fica com cara de louca. E aí chega na hora do final do golpe, quem levou o golpe foi a Tamako. E é legal que tu vê a roupa quando elas estão naquela parte do manicômio. Realmente tu vê que a Hideko tá com uma roupa de empregada. E a Tamako Tsukihei tá com um kimono mesmo. Sim, bonito. Sim. Então elas brincavam de trocar a roupa e tal. E aí, tipo... E aí, quando eu assisti a segunda vez, que eu percebi que quando os médicos vão entrevistar... tem que entrevistar a Tsukihei e a Tsukihei fala da Tamako, mas eles estão entrevistando ela. Pois é, eles perguntam quem é aquela pessoa. Sim. E aí ela fala, aquela é a minha dama. E sendo que a Tamako em si tava com um kimono bonitão e tal, e a outra tava toda fuleira. Tava desleixado, cabelo solto lá, tudo errado. E ela falando, como ela começou a falar mais japonês, sim, ela falava muito bem japonês, é muito correto, dá pra ver pela fala dela. Então, uma empregada que fala tão bonito assim, não é uma empregada, os caras devem pensar. Sim, sim. É muito bem feito. E aí, nesse momento, a gente tem o final do primeiro arco, que é o golpe, dando o golpe na golpista. Muito bom, é fantástico. E agora nós vamos entrar onde realmente A Criada se torna um filme denso. Tenso. Cheio de elementos pesados. Nossa, é tenso, é denso. E é de enlouquecer, é muito. Imoral. Nossa. Enfim, a gente começa com um baita flashback. Não. Porque corta com a Tamako falando, pensando... a Tamako não, vamos chamar de Suke daqui em diante, porque a gente... mais fácil. A Suke pensa... Eu achava que a Hideko era ingênua, eu achava que ela era frágil, mas eu estava muito enganada, porque desde o começo ela manipulou tudo. E aí a gente vai pra um baita passado da infância da Hideko. Por onde começar? Bom, a gente começa quando ela veio morar na casa do velho, que não era tão velho assim na época, e tinha ainda a tia dela viva. Isso. Né? E a tia dela tinha uma cara de louca, assim, tipo, a gente não sabia porquê, mas ela tinha uma cara de louca. Nossa, e é muito bem feita a cara de louca. Sim, sim. E a gente vê que são muito cruéis com a criança desde o começo, porque ela enfrenta e ela apanha com aquele sino na mão. Nossa. A empregada, que era a esposa do cara, tenta fazer uma tortura psicológica com a guriazinha. Sim. E aí... A gente não citou na primeira parte, mas a gente começa a ter mais a presença da tal biblioteca. É a biblioteca dos infernos. Sim.
A biblioteca que na primeira parte ela era inacessível porque as que não tinham autorização de chegar perto. Isso, né? Nenhuma empregada é. Sim. E aí a gente começa a ter as coisas mudando de figura quando a gente vê a tia ensinando a Hideko a ler o livro, né? Essa é outra nuance bem interessante, essa cena. Em que ela começa a falar das partes e tal, e aí ela fala das partes. As partes, digamos, do corpo humano, vamos botar assim. Isso. E ela tá falando, olho, nariz e tal, não sei o que. E aí chega e fala, né? Vamos falar agora de pinto e pepeca. E aí, como a menina muito nova dá uma fraquejada na hora de falar, ela assim. E o velho tá na frente. E, né, ele fica louco e sacode a cara dela. Assim. Meio sufoco, muito tenso, nossa. E esse velho, na verdade, ele é bem esquisito desde sempre, né? Porque tá sempre com a boca preta de nanquim, escrevendo, não sabe o que tanto escreve. Como é que ele não morre só do nanquim, né? Credo. É porque não é tão tóxico assim, eu acho, o original do nanquim orgânico. Mas, bom, daí a gente começa a ver ela crescendo, a Hideko, e ela sendo treinada pra substituir a tia na parte da leitura. Das poesias. Tão famigeradas poesias que apareceram lá no começo. E aí tu começa a prestar atenção nas poesias, porque aí ela fala muito rápido, a criança fala o texto, mas fala muito rápido. Aí ele, não, fala, tua tia vai mostrar como é que é. E aí a gente tem a primeira cena que realmente entende qual é a dimensão desse ler poesias. E que ela lia na frente de um monte de burguês maluco tarado. Na verdade, o que acontece? Eram livros eróticos, de narrativas sexuais, e que ela fazia o CD-drama da coisa. O CD-drama de qualquer papel que tinha ali. Exatamente. Ela narrava aquilo pros caras cheios da grana ficarem ouvindo ela narrar e ficarem excitados. E comprar os livros. E comprar os livros do velho. Só. Essa é a questão. O velho ganhava dinheiro com os livros de putaria. E aí a questão é que ele gostava tanto dos livros que ele falsificava. Porque ele não vendia os originais. Ele ficava com os originais, falsificava uns e vendia. Sim, porque ele era tão fissurado na coisa que não podia ficar sem os livros pra ele. E aí, depois disso, logo em seguida, a gente vê a tia da Hideko se matando. E é interessante porque ela tá falando lá, recitando. E aí aparece a sobrinha pequena lá na sala. Sim, assistindo ela recitando. E aí, acho que dá a última piração na cabeça dela, né? Tipo, porra, minha sobrinha vai me substituir nessa loucura. Eu não aguento mais. E se mata. Sim. E aí ela se mata. E aí a Hideko continua sendo treinada pra se tornar uma leitora dos livros. E aí fala, né, que passa duas... A cerejeira floresceu 2 vezes e aí passa um pouquinho da história. E aí mostra uma cena dela falando sobre... que ela tá lendo um livro falando sobre pessoas que foram enforcadas. E que... tipo, que escorre líquido e caralho e tal. Sim. E ela diz, não, com a minha tia não teve nada disso. E aí é citado o maldito do porão. Que a gente não entende o que é. Um porãozinho que o tio leva ela pra ficar de castigo de leve. E é um troço absurdo. Que a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que é um troço bizarro naquele momento. Sim. É mais uma etapa do treinamento da Hideko pra se tornar aquela máquina de ler os livros. Que realmente dá uma diferença entre ela e a tia. Quando ela recita quando é mais velha. É interessante ver isso. Sim. Ela lê bem. Ela lê bem tenso. E aí, nesse momento do flashback, é que aparece Fujiwara na história. Isso. Ele é um conde, um dito conde japonês, que vem assistir os recitais de putaria do tio. E aí, ele se torna amigo do tio, porque ele sabe fazer as pinturas, falsificar as pinturas. E aí, ele chega e consegue falar com a Hideko em especial. Daí que as coisas começam a virar. Porque até a primeira parte da história, a gente acha que a Hideko não sabe nada sobre o cara e não sei o que. E a gente vê o Fujiwara falando pra ela, olha,
eu passei tantos anos no Japão, eu sabia da tua história, e eu planejava fazer um golpe, te levar pro Japão e te botar no manicômio. Ou seja, ele falou todo o plano pra ela. Sincerinho. Porque aí ele diz, eu percebi que é impossível te seduzir, porque tu é uma pessoa sem coração, sem... Sim, tá, sem alma ali, tá, é fria. Sim, a moral é que, como ela lê essas coisas, a gente não consegue mais sentir nada. Isso. Porque ela tá tão automatizada naquilo ali que ela não sabe o que é sentir aquilo. Aham. E aí ele propõe que eles se aliem pra fugir dali. Porque pra ela interessa muito, porque a troco de que ela vai querer ficar com o velho, ou se matar e deixar a herança pro velho. Sim. Tipo, qualquer coisa vai ficar com o velho. Então Sim. ela tem que fugir. Na verdade, a ideia dela sozinha era realmente se matar. Era. E aí o Fujiwara fala, mas tu vai se matar e vai deixar o dinheiro pro velho. Ele vai arranjar outra guriazinha. E vai continuar com o livro. Exatamente. Daí ela pensa, tá, só que quando a gente fugir, a gente precisa dar um jeito de eu desaparecer. Isso. Então ela propõe de pegar uma ladra burra pra ficar de empregada. Uhum. Que aí essa ladra burra seria usada pra ficar no lugar dela depois que fugisse, pra que o tio, quando fosse atrás dela, não encontrasse mais, perdesse o rastro. Sim. E é aí que o Fujiwara vai lá... Dá um jeitinho de sumir com uma empregada dela. Tira a empregada anterior. Como? Seduzindo ela, né? Dando uma pegada na empregada. E aí que aparece a Suke na história, que desde o começo já era a pessoa vítima do golpe. Isso, e aí começa a repetição das cenas, que é muito bom, por outro ângulo. Sim, porque a gente vê várias cenas que tiveram na primeira parte, só que agora pelo ângulo da Hideko. É muito bom, é muito interessante. Uhum. Inclusive a cena da Hideko e da Suke. Prolongada. Bem prolongada. Nossa, instrutiva. Eu me pergunto como deve ser difícil gravar esse tipo de cena. Deve ser complicado. Até porque tem outro filme que é polêmico pelo mesmo assunto, tipo, por mostrar demais, vamos dizer assim, que é o Azul é a Cor Mais Quente. Sim. Que eu pessoalmente não consegui terminar de ver porque a cena é tão incômoda que eu não consegui continuar com o filme direito depois. Aqui a cena ela é prolongada, mas não é tão prolongada assim. Não, e ela tem esse toque de humor. A Suke é muito engraçada. A Suke fica falando, no início tu não sabia nada, mas agora parece que tu sabe tudo nessa porra. Parece doujin de 50 páginas que tem 1001 posições. Muito bom. E no outro não, o outro é tipo prolongado demais, é muito... Uma coisa que eu acho interessante nesse arco da Hideko é que, tipo, mostra que ela era aquela pessoa vazia, e aí a Tamako acaba fazendo quebrar um pouco isso, né? Porque ela realmente se apaixona pela Tamako. Sim, com certeza. Né? E aí é engraçado que antes da cena de novo das duas tem aquela cena do livro, ela lendo o livro erótico. Lésbico, né? Ah, sim, verdade. Do sininho. E aí o pessoal fica maluco e ela, né? Ela fica com calorzinho assim, lendo. Pois é. É a primeira vez que ela fica com calor. É a primeira vez que ela fica com calor lendo. Sim, é que na cena da tia dela mostrava que ela sempre ficava com calor, ela sempre se secava depois de ler. Porque vai tenso, né? De qualquer jeito, tenso. Não, tô falando da tia dela, sempre se secava. Sim. E a Hideko não. Não, é fria. Só nessa cena. Só nessa. E aí depois tem a cena das duas, que a gente já falou que é estendida e etc. Sim. E aí a gente começa... Aí até então a gente... Bom, tá vendo onde é que vai dar. Né? A gente só ia mostrar o lado da Hideko, tipo, não, é isso aí. Isso, ela tá enganando a Suke e pronto. Mas não. Depois dessa cena empolgante... Elas acabam tendo essas brigas mais recorrentes entre si, vamos botar assim. E aí aparece uma parte de uma cena que tinha aparecido antes, só que elas tinham discutido, né? E mostra que logo na sequência a Hideko tentou se matar. Isso. Como a tia dela na tal da cerejeira. Isso, e foi impedida pela Suke. Sim. A Hideko fala todo o plano, que na verdade a Suke achava que tava enganando e tava sendo enganado. E aí as duas seguem com o plano, sabendo que as coisas não vão sair exatamente do jeito que o Fujiwara quer. Isso, elas decidem se unir.
Uhum. Tanto que aparece a Suke mandando uma cartinha pra família dela. Sim, falando todas as informações de ouro e falando que os planos mudaram. Isso. E aí tem a cena mais legal, assim, de limpar a alma, que é quando elas vão na biblioteca. Ah, por favor, quando e as que redestrói tudo. Isso, que é quando elas vão sair da casa depois que o velho vai embora. Uhum. E elas ficam destruindo. Sim, a Suki fica louca quando ela descobre o que realmente acontecia na biblioteca. E ela rasga os livros, taca na água, taca enquanto tinta. a Hideko tá lá parada por um bom tempo, só olhando. Sim, só no final que ela tem uma reação de tipo destruir os livros Isso, também. porque na verdade pra ela é muito difícil, né? Sim, porque ela passou por todo o trauma de ser aquela lavagem cerebral pra fazer o negócio. Isso, porque por mais que ela não seja aquela pessoa inocente, blá blá blá, na verdade ela nunca fez muita coisa na vida. Sim, ela foi isso é mostrado pra aquilo, né? E ali, ponto. Sim, ela nunca tinha saído dos domínios da terra do cara. Isso, tanto que depois que elas fazem todo o estrago lá, elas vão e correm no campo e tudo, e tem uma partezinha que tem um murinho muito pequenininho pra passar. E isso aqui se pula toda e se vai, e aí ela para e olha pra Hideko lá parada, que não sabe pular um murinho mesmo. Uhum. E ela volta toda bonitinha, bota as malinhas pra fazer uma escadinha muito bonitinha pra outra subir. Muito bonito. E aí, de novo, que nem na primeira parte, elas fogem, encontram Fujiwara, vão pro Japão, tem a parte do manicômio já direto. Isso, já dá uma pulada louca. E aí vem pra terceira parte, a parte final do filme, né? Que é depois que a Tamako tá internada e as coisas vão revirar mais uma vez. Isso. Nessa terceira parte, eu devo dizer que foi onde eu encontrei os pequenos problemas da história que eu consegui reparar, né? O que acontece? A Suke, não mais Tamako, sim, ela é treinada e aí a Hideko fica na companhia do cara, né? O cara propõe que eles fujam pra Rússia e se casem de verdade lá. Isso. Né? E aí ele dá sinais de que realmente tá agora tá de verdade interessado nela. Mais ou menos, tá. Sim. Mas aí vem a parte em que a Suke consegue fugir do manicômio, que tem um incêndio, não sei o quê. Que vamos ignorar que... Por que teve um incêndio? Ninguém sabe. É exatamente o que eu queria falar. Tipo, teve um incêndio, não sabe de onde. E aí depois quando elas se reencontram lá na frente, tu não sabe como é que elas se reencontraram. Tipo, elas tinham combinado aquilo? Possivelmente, eu acho. Mas não fica claro. Não fica, mas é impossível que não fosse. Sim, a Tamako foge do manicômio porque tem um incêndio lá maluco e aí ela consegue fugir. E enquanto isso, a Hideko, ela finge que tá entrando na onda do Fujiwara, né? Isso, e pega o ópio. Sim, o ópio pra dar uma desmaiada no cara. Sim, a gente consegue dar umas gotas de ópio pra ele, ópio concentrado, né? Isso. E aí ele apaga, ela pega todo o dinheiro e foge. Isso. E aí, quando o Fujiwara acorda, tá lá os seguranças do velho. É muito bom. Ele caído no chão sem calça. E os caras lá com a espada assim, olhando pra ele. Todo mundo ri. Todo mundo rindo, a gente ri. Eu vou morrer, legal. Né? Tô fudido. Sim. E aí... E é interessante porque até nesse final da história em que o Fujiwara ele é levado pro velho, tem de novo essa desnivelamento de camadas, essa revelação de camadas. Sim. Porque no final, a gente tinha falado lá que o Fujiwara se casou com a Hideko e eles tiveram noite de núpcias. Isso. Mas eles não tiveram noite de núpcias, de verdade. É mostrado lá. E ele também não quer falar pro velho que não conseguiu pegar a Hideko. Exatamente. O final do Fujiwara é que ele é capturado pelo velho. O velho tortura ele, corta os dedos na verdade mostra o porão, né? Sim, mostra o porão que tem tipo um polvo gigante num tanque, muitos membros decepados em Eu não tinha reparado essa primeira vez que eu vi o cinema.
Quando eu vi a segunda vez, eu reparei que ele tinha vidrinhos com formol e coisinhas dentro. Pois é. Super coisinhas de menino, coisinhas de menina, assim, formol. Tipo, e a intenção dele, na verdade, era tirar o do Fujiwara pra coleção dele, né? Com certeza. Só que o Fujiwara, como bom fumante, tem uns fumos diferentes. Sim, ele usa um cigarrinho lá diferente pra intoxicar os dois e os dois acabam morrendo. Isso. Né? Na verdade, isso é uma coisa que mostrou desde antes dele, né? Que ele deu o ópio concentrado pra Hideko e disse, se você for pega pelo seu tio, você pode tomar isso e se matar na hora. Não pode ter. Então ele sempre tinha essa maneira de, se der tudo errado no final... né? Dá um jeito. Game over, ele se mata, entendeu? É isso que ele faz. Sim. E aí ele mata o velho, porque o velho tava tipo, não tem mais meus livros, ferrou tudo, não tem mais herança. E tava só torturando o cara porque ele é maníaco. Muito maníaco. E aí a Tamako e a Sasuke... Não, Tamako e a Sasuke e a Hideko fogem. É difícil esse nome. É muito nome. Fogem, em vez de ir pra Rússia, vão pra Xangai. Isso. E aí vivem felizes para sempre, tocando sininhos à luz do luar. Sininhos, vocês não têm noção dos sininhos. Sininhos particulares. É engraçado que o filme ele tem toda essa coisa e aí na cena do epílogo do final da história a gente fica rindo por causa da porra do sininho. É muito bom. E assim chega ao final o filme A Criada. E aí, Setchan? O que tu achou do filme A Criada? Olha, eu já vi 3 vezes ele, né? Talvez em meio ano. Mais ou menos. Eu acho que a primeira vez foi em novembro de 2016. Depois janeiro de 2017 no cinema. E agora pra gente poder gravar. E todas as vezes, a primeira vez foi fantástica. Apesar de que eu vi em 2 partes, né? 2 dias diferentes. Sim. E eu fiquei maluca. E na segunda vez eu pude olhar mais prestando atenção nele. Sim. E continuei achando fantástico. E essa vez é bom porque a gente já sabe tudo que acontece e a gente continua adorando. Por mais que tenha essas coisas de como é que elas combinaram pra se encontrar? Foda-se. A gente já tá tão querendo que as coisas dê certo no final. Sim. Que todo mundo quer roubar todo mundo e aí no final só as duas querem ficar juntas. Beleza. Com o dinheiro que é da Hideko. Com o dinheiro que é da Hideko, por favor. Então, tipo... E eles mandam um pouquinho, né, pra família lá. É legal. Então os caras não estão se preocupando nisso. Sim. E os caras ruins morrem, então tá de boa. Não tem por que pros empregados também correr atrás delas. Sim. Perigo a mulher, a empregada que era esposa do maluco, ter gostado da história no final também. Ela conseguiu se vingar também, de certa forma, porque ela devia ter muita raiva do velho. Muita, absurdamente. Por simplesmente desprezar ela por ela ser coreana. E ele fala que ela também não é bonita. Ele fala que os coreanos não são bonitos. E que ela também não é, tipo. E que ela não era também. Sim. Na verdade, na cena que ele fala sobre a Sasaki ser esposa dele, o Fujiwara fala que eles dormem juntos ainda, né? Tipo, mesmo não sendo mais casados, foda-se. Sim. E é engraçado porque o Fujiwara fala que ele consegue conquistar qualquer mulher, né? E fala que ele conseguiria fazer ela ir lá sem roupa íntima pra trás dele. O velho fica meio puto, mas ele entende que os dois são iguais. Sim. Os dois não prestam. É interessante essas coisas. Sim. Eu gosto muito dessa dualidade de todo mundo não presta muito, mas ao mesmo tempo as duas protagonistas são as que são mais certas na história. Eu acho interessante que a história ela não tem esse maniqueísmo que a gente costuma ter nas histórias ocidentais. Não sei se é a minha visão por, tipo, ser uma coisa oriental. Que, tipo, nenhum personagem ele é bom. 100% bom. Né? A Asuke faz parte de uma família de ladrões e golpistas. Sim. Só que, claro, eles são ladrões e golpistas porque o país é uma miséria, porque estava invadido pelo Japão. Claro. A mãe da Asuke era uma super ladra, que roubou 1000 vezes. Que a gente não comentou, porque a gente não comentou, mas a mãe da Asuke era uma super ladrã, roubou pra caramba, foi pega uma vez só
E foi enforcada. E tipo, eu gosto disso, de não ter essa... Tipo, todo mundo é bom, todo mundo é ruim, todo mundo só quer se dar bem. É interessante, eu gosto bastante disso no filme. Eu vi o filme 2 vezes, a primeira vez que eu vi foi no cinema, e eu não tava muito interessada em ver, e fui ver, e fiquei bem surpresa. Eu fiquei feliz de ter ido ver no cinema, assim, tipo, apesar de não ser confortável. Não é? Assistir as duas fazendo altas paradas, com alto sound effect ali. Pois é, o sound effect é foda. É um sound effect muito realista. E as pessoas todas no cinema nem respiravam. Não, isso eu achei interessante, na verdade, porque meio que coloca o espectador no mesmo papel que os caras que ouvem as histórias estão, entendeu? É um pouco isso. Meio que acaba replicando, entendeu? Isso. Tipo, a Hideko lendo as histórias, os caras lá, tipo, suspirando e suando. E aí depois a gente no cinema assistindo a cena e ficando tipo, caraca, que é isso? É bem interessante. Realmente é interessante isso. Mas é um filme que eu gostei bastante, né? Assistindo a segunda vez eu consegui pegar bastante essas sutilezas de roteiro, né? De colocar elementos de uma maneira despretensiosa e depois dar aquela ampliada, né? E é uma história que tem muitos elementos. Muita coisa acontece, tem muitas facetas a história. Sim. E não é carregada ao mesmo tempo. Não é. E a coisa mais inacreditável do filme é que ninguém é japonês no elenco. Eu jurava que o cara do Fujiwara era japonês. Não é japonês. O nome dele é Junwo Ha. Não é japonês também. Ele é coreano também. Ele é coreano também. Que maquiagem, gente. Realmente. Fiquei agora surpresa. Ele tem um pouquinho de cara de japonês, na real. Mas ele não é japonês. Realmente foi um trabalho de caracterização muito bom. Porque na verdade na história ele é um coreano que se passa por japonês pra enganar um coreano. Tudo muito louco. Muito louco. E esse trabalho de linguagem japonês-coreana é muito bom, porque a pronúncia deles são muito boas. Sim, eles falam japonês muito bem durante o filme. E toda hora a gente tem essa intersecção entre falar coreano e falar em japonês. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante em filme. Ter essa coisa de duas línguas. E isso aí... Eu acho que na versão do cinema eles colocavam como cores diferentes de legenda pra gente saber quando era uma coisa e quando era outra. Não me lembro se era itálico ou se era outra cor. Tinha uma leve diferença. Só que pra pessoa menos atenta, ela perde bastante da ambientação se ela não entender que eles estão falando em línguas diferentes. Sim. Né? E é uma história muito boa. É muito bom, é muito bem contado. O roteiro é muito bom, a fotografia é fantástica, eu acho. Sim. Fantástico. E na primeira vez que eu assisti, eu gostei bastante do detalhe da Hideko, porque isso eu não prestei atenção na segunda vez, mas na primeira eu prestei atenção. Que muitas falas dela, da primeira parte, são coisas repetidas do que ela já tinha ouvido em ocasiões anteriores. Sim, Falar da mãe dela, que era mais bonita que ela, a mesma coisa que a tia dela falava. Exatamente. E que ela era uma pessoa fria, que ela ouviu o Fujiwara falando que ela era fria. Isso. Né? Então é bem interessante. E eu acho que a versão do cinema e a versão de arquivo que eu assisti era diferente o corte do filme. Um pouquinho, eu acho. Eu acho que o do cinema era maior, na verdade. Eu também acho. Tem alguns detalhes diferentes ali. Eu tava pensando, aquele começo parece mais curto do que eu vi no cinema. Isso. Mas não era só o começo, tinha alguns outros detalhes também. Eu também achei. Que até nessa coisa da repetição de falas, que ficou faltando mais falas serem repetidas do que eu lembrava. Exatamente, também acho. Mas eu acho assim, interessantíssimo, né? Apesar de fazer os asiáticos parecerem muito tarados. Na verdade, ele é realista, né, na real. Não adianta, o ocidental só se faz mais. Porque ele mostra toda a tara oriental, em geral, vamos botar assim. Tava pensando sobre isso, lendo sobre isso. E tem muita essa coisa dito na Ásia, o cristianismo não tem influenciado tanto essa podagem do comportamento como os ocidentais têm. Sim. Eles são muito mais pudicos ou falsos pudicos por causa disso.
por causa da influência do cristianismo, né? E na Ásia, Japão, China, os chineses são contidos bastante, mas tem aquela coisa de eles saberem que eles pensam essas coisas e não ser tão tipo, é pecado, tipo, não sim. Eles mais não falam por respeito a outras pessoas do que por dico mesmo. Sim. Ele tem todas aquelas histórias, né, sobre o Japão antigo, que era normal os samurais ficarem enquanto samurais pra poder, né, durante as guerras e tal. Essa coisa que soldado também faz, mas eles não falam. Mas eles não falam, é verdade. Mas a história, ela é pesada, mas sei lá, eu acho que ela acrescenta bastante pra quem assiste. Sim, e ela tem esse humor junto que é muito interessante. Sim. Esse humor que eu não vi ainda muito em outras obras, conseguir tratar um tema tão pesado com essas toques de leveza. Sim. Não te deixa enlouquecido no final do filme. Não, tu fica rindo por causa dos filmes. E tudo surpreendentemente acaba bem. Surpreendentemente acaba bem, é verdade, não sei como. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi, eu parei assim, não tem como acabar bem esse filme. E acaba bem. É muito bom. E as pessoas saíram um pouco chocadas da sessão, assim. Elas sabiam que iam ver naquele dia. Eu acho que elas não faziam ideia. Eu tava pronta, assim, eu fui entrando no cinema e eu sabia. Eu vou ficar desconfortável? Vou. Mas eu sei o que eu vou ver. Essas pessoas provavelmente estão indo por causa do cara do Old Boy. Só. Ou que é um filme mais alternativo, não é aquele blockbuster. Porque passou no cinema mais cult aqui em Porto Alegre. É o único que passou. Sim, então teve essa coisa, a pessoa que vai assistir coisas diferentes e tal. E era um público bem variado, e tinha umas pessoas que eram obviamente descendentes de coreano. É mesmo? Eu me lembro de ver 2 caras. E eles saíram com cara de, por que eu vim ver esse filme? Muito bom. Muito bom. Mas é isso, eu acho que a recomendação é que vejam o filme, se não viram ainda. Se viram todo o programa e não viram ainda. A melhor coisa é não veja com parentes juntos. Não. Mas vejam, é legal, é interessante. Se você quiser, chama um monte de amigo e veja junto, todo mundo fica desconfortável. Todo mundo fica rindo na hora pra ficar tipo disfarçando. Tipo... fiquem rindo pra disfarçar o nervoso. O suador, assim, de uou, o que eu estou vendo? Sim. É bem interessante, é uma obra bem boa. E acho que foi até uma boa escolha pro primeiro programa fora do território do anime e mangá japonês pra gente. Quem sabe a gente traz algum daqui a pouquinho. Algum outro filme, não nem asiático, mas de outro lugar. Isso, se vocês quiserem aconselhem, digam sua opinião. Se vocês querem nos maltratar falando de azul é a cor mais quente, eu vou xingar vocês, vou falar que o quadrinho é muito melhor, tá bom? Pode mandar. O quadrinho é muito melhor, é verdade. Pode mandar. E esse foi A Criada, um filme muito bom. Espero que vocês tenham nos seguido aqui nessa jornada meio meio madura, adulta, né? E que comentem aí se vocês já viram o filme, se vocês vão ver o filme por causa do programa, se vocês não vão ver o filme por causa do programa. Ai, credo, tem sexo, não vou ver. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Né, tem gente que, né, tipo, ai, mas a minha mãe tá sempre na sala, não vou conseguir ver. Não veja com sua mãe na sala. Não veja. Não. Nem com seu pai, nem com seu primo, nem com... Não tanto. Ou você vê sozinho, ou você vê com gente que vai rir. E ainda assim eu acho meio estranho. Um pouco... pesado. Um pouquinho desconfortável. Mas é isso. Se você gostou ou não, ou quer comentar ou dar uma dica, pode deixar um tweet pra gente no nosso @konoisetsu ou no meu @sechankv. Ou no meu L. Kamazaki. Ou pode tentar também no facebook.com/konoisetsu. Ou no próprio YouTube, ou no Blogger. A gente tá em todos os canais. Até que a gente não responde todos os comentários em redes sociais, mas a gente tenta falar com vocês sempre que possível. Sim, por favor, a gente gosta muito desse feedback. Desse feedback, é legal, é divertido ver o pessoal falando da gente. Falando mal da gente, que a gente tem que melhorar a edição. Foi mal. A gente vai tentar. A gente tá aprendendo. A gente dá um jeito. E é isso, deixem o feedback aí, a gente aguarda. E nos vemos no próximo programa, Sechan. É isso aí, até mais.